tarde a todas e todos. Queria, primeiramente, cumprimentar a organização do evento, na pessoa do ministro Gilmar Mendes, do ministro Luiz Felipe Salomão e do professor Carlos Blanco de Moraes. Esse evento é um evento que já se tornou tradicional na agenda de debates sobre os desafios do Estado contemporâneo. E cumprimentar também os meus colegas de mesa, a doutora Lucinéia, doutor Vinícius, doutor Rubens. E antes de nós ingressarmos nesse recinto, eu conversava com a doutora Lucinéia e dizia que essa agenda é provavelmente uma das agendas mais importantes do século XXI. Nós sabemos que o século XVIII e o século XIX foram marcados pela consolidação de princípios do liberalismo econômico, do capitalismo, mas isso gerou, a partir da formação do Estado liberal, um déficit social muito grande, que foi, de certo modo, objeto de uma severa preocupação durante o século XX, em que se consolidou a ideia do Estado como um promotor de direitos sociais. E o século XXI nos parece que será marcado por essa interface, por essa interação entre a iniciativa privada e o poder público na consolidação desses princípios que estão na Agenda 2030 da ONU. E é sobre isso que nós falaremos hoje, sobre o papel da iniciativa privada na consolidação desses ideais que se voltam à redução das desigualdades sociais, à proteção do meio ambiente e à governança, tanto no setor público quanto no setor privado. Então, eu passo inicialmente a palavra ao doutor Rubens para a sua exposição. Boa tarde a todos. Eu queria começar agradecendo ao convite do ministro Gilmar Mendes, do ministro Luiz Felipe Salomão e do Dr. Carlos Blanco pelo convite para participar desse fórum e dizer como é importante isso para a sociedade brasileira. São raros momentos, acho que eu vi poucos na minha vida, em que você coloca junto o poder judiciário, o poder legislativo, o poder executivo e empresários e líderes do nosso país juntos para troca de ideias e para conhecimento mútuo dos problemas de cada um. O momento do seminário é muito feliz. As principais economias do mundo estão criando incentivos regulatórios e fiscais à economia de baixo carbono, o que é uma oportunidade de ouro para o nosso país. Temos tudo para sermos uma potência verde, temos clima, temos recursos minerais, temos água, temos terra suficiente e, assim, atrair investimentos muito relevantes, expandir a nossa produção e emprego e assumir o papel de liderança global na descarbonização do mundo. Sem contar que a nossa Amazônia é o pulmão do mundo e o Brasil não pode deixar de cair numa armadilha que foi preparada no passado da crítica ao que a gente estava transformando um diamante numa célula cancerígena e com isso dando condição dos outros países se defenderem e usar isso como uma arma para proteção de vários produtos, principalmente produtos agrícolas. A COSAN, que é o nosso grupo, já é um grupo verde, né? Nós crescemos guiados por princípios sustentáveis, investindo nas soluções onde o Brasil tem um potencial enorme de desenvolvimento. E a Agenda Verde, ela continuará direcionando nossa visão de futuro e nossas decisões de alocação de recursos. O que você nota, né, que infelizmente uma coisa muito triste que aconteceu, que foi a pandemia, e também o que está acontecendo agora com o aumento da temperatura do mundo, levou as pessoas a darem um pouco mais de importância a esse problema ambiental e problema climático. O que se notava e que muda agora é que falar da morte é uma coisa e morrer é outra. Então, hoje as pessoas começam a dar mais valor o que faz bem para a nossa saúde, o que faz bem para a saúde dos nossos filhos e dos nossos netos. Se você verificar hoje, no céu de São Paulo, você comparar o que era antes e o que é hoje, antes tinha uma calota de poeira e de sujeira, hoje é um céu limpo. Isso graças ao etanol. Mas a grande verdade é que até então, até esses dois eventos, ninguém pagava nada por isso. Todo mundo tinha um raciocínio
que era bom, mas eu não vou pagar por isso. É como quando teve uma eleição que tinha a campanha do imposto único, e eu vi um decalque num carro, uma coisa muito interessante: sou a favor do imposto único, só o Antônio Hermílio paga. Então, o que é isso? Sou a favor do ambiente limpo, mas eu não estou disposto a contribuir com nenhum vintém sobre isso. Então, o etanol é uma grande disputa com ele e com a gasolina, que todo mundo fica fazendo conta da equivalência energética e não o que pode fazer de bem indiretamente. E dentro das empresas que nós investimos, nós temos a Rumo, que é detentora da maior malha logística de base ferroviária da América Latina. Ela vem expandindo a sua capacidade de prover logística eficiente para escoar a produção e já reduziu o custo de transporte de grãos no Centro-Oeste em 35%. Um trem da Rumo levando grãos substitui 255 caminhões bitrens e gera 8 vezes menos emissões de gases lesivos à atmosfera. E nesses 8 anos em que estamos à frente da Rumo, nós reduzimos as emissões de cada um desses trens em 30%, através de investimentos em melhoria das linhas, eliminando cruzamentos e proporcionando viagens com cada vez menos frenagens, além de termos adquirido frota de trens com motores mais modernos que entregam maior eficiência energética. Quiçá vamos em direção em trens elétricos e tocados a hidrogênio. A Raízen é nossa parceira com a Shell para a produção de açúcar, etanol e energia renovável, além da distribuição de combustíveis. É a única empresa que produz em larga escala o etanol de segunda geração, processo que aumenta em 50% a produção de etanol sem aumento de 1 hectare de cana plantada. E nós já temos 12 plantas de geração de etanol em construção. A Compass, empresa que administra o portfólio de 12 distribuidoras de gás natural canalizado, entre elas a Comgás, a Sulgás e a Comit, que vem expandindo sua base de mais de 2,9 milhões de clientes localizados em diversos estados brasileiros e consome mais de 60% do gás do país. Também investimos na construção de um terminal de regasificação em São Paulo para oferecer uma nova fonte competitiva de gás. Vale mencionar o potencial do biogás, biometano no Brasil, especialmente no interior, onde complementa as enormes reservas de gás na costa. O biogás ele é produzido como um subproduto da vinhaça, que é a produção de etanol. A Raízen já produz biogás com enorme potencial para a construção de novas plantas. O uso de biocombustíveis reduziu a emissão de gases de efeito estufa, garantindo que todas as metrópoles brasileiras têm alto padrão de qualidade do ar. Eu só queria lembrar aqui que nós estamos aqui também desenvolvendo uma associação com um grande produtor de açúcar nos Estados Unidos, onde, pasmem, eles ainda queimam a cana. Então, o nosso projeto é mecanizar essa cana para trocar as usinas com gás e usar essa palha da cana e o bagaço da cana para produzir mais etanol de segunda geração. Hoje o etanol E2G é uma solução energética fantástica e faz com que os países do mundo inteiro paguem mais, muito mais por isso, por causa dos incentivos fiscais que eles recebem pelo ar mais limpo e pela descarbonização do ar. E temos a Moove, que é a nossa distribuidora é a nossa produtora de lubrificantes em sociedade com a Mobil. E o que é muito importante também é a Radar, que é o nosso portfólio de propriedades agrícolas, que somam mais de 330 mil hectares. Nessas fazendas nós promovemos a conservação e a restauração de áreas de floresta nativa e algumas propriedades possuem certificações referenciais de sustentabilidade. Além disso, estamos buscando novas oportunidades de investimento em fazendas inteiras, com floresta nativa preservada, com foco na geração de créditos de carbono, pela proteção e conservação dos biomas críticos, evitando o desmatamento legal e ilegal. Nós estamos comprando fazendas grandes na Amazônia para que
a gente a mantenha e, com isso, continuamos reduzindo o carbono e acabando com o trabalho clandestino, esse negócio todo na região. E você pega hoje, só com a venda dos créditos de carbono que essas fazendas vão produzir, já torna o projeto sustentável. Isso levando em conta o preço do CBIOS, né, do crédito de carbono, que se paga no Brasil, que é 1/10 do que se paga na Europa por esse negócio. Então, a tendência a isso é de valorização. Nós vamos, por própria livre iniciativa privada, ajudar o governo na conservação da floresta amazônica. Bom, e nós fizemos um investimento minoritário na Vale, que vem complementar nossa atuação em áreas de recursos naturais. Essa foi uma decisão que tomamos olhando para o futuro, pois sabemos da necessidade de produzir minério e metais básicos de alta qualidade, com energia limpa, para contribuir ainda mais com o crescimento sustentável do futuro. E recentemente nós fizemos uma parceria com a Shell e com a Escola de Engenharia da USP, a Politécnica, a maior universidade brasileira, para desenvolver o hidrogênio verde para abastecer os ônibus. E até o fim do ano que vem, os primeiros ônibus movidos a hidrogênio estarão rodando na cidade universitária. Eu não sei se vocês sabem, a quantidade de hidrogênio na molécula do etanol é muito grande. E o trabalho é através da reforma desse etanol, você produz o hidrogênio e depois, pela eletrólise, você produz energia elétrica e vai abastecer seus trens. É desafiador para a gente que é engenheiro e para toda a população o que está acontecendo no mundo da energia. Hoje você tem o etanol de segunda geração, você tem o hidrogênio, você tem a energia eólica, você tem a energia solar, quiçá está sendo desenvolvidos reatores nucleares de pequena quantidade de produção. Então é uma revolução na energia, sempre para melhorar ainda mais o problema do meio ambiente. E, além disso, né, nós somos um país que pode gerar mais crédito de carbono do que o conjunto de todos os países do mundo. Nós temos a maior floresta em pé do mundo, como eu já falei, e uma quantidade inigualável de gerar crédito de carbono para ajudar o mundo a descarbonizar e atingir as metas de países e empresas net zero até 2050. Eu tenho muito orgulho da nossa prática ESG, que vai muito além do discurso. As mais de 55 mil pessoas que empregamos são chave para o crescimento sustentável do Brasil. Buscamos sempre as melhores ideias, mesmo que sejam muito diferentes, mas que tenham um olhar de crescimento sustentável de longo prazo. Sempre digo, ninguém faz nada sozinho. Por isso, as empresas também não fazem nada sozinhas, estão inseridas em um ambiente legal e regulatório complexo, no qual se baseiam para crescer. As empresas que geram emprego e pagam impostos precisam operar sob o comando de normas claras e previsíveis, dentro de um regime de livre mercado. E não há forma melhor de um país prosperar do que gerar empregos e oportunidades para toda a população. As áreas de inovação e infraestrutura, que são fundamentais para a economia verde, requerem altos investimentos, anos de maturação e um altíssimo risco para o empreendedor. É preciso promover a previsibilidade e a segurança jurídica como valores essenciais para o crescimento sustentável do Brasil e para a nossa liderança como liderança verde mundial. Mas não adianta nada ter capital para tocar um projeto que atende os critérios de ESG para investir de modo sustentável. É preciso que o Estado permita. Para se obter todas as licenças necessárias para o empreendimento, pode-se esperar de 3 a 5 anos. São mais de 25 mil regras federais e estaduais relacionadas ao meio ambiente. A confusão regulatória impede a separação entre o bom e o mau empreendimento, já que a análise é abrangente e demorada. É urgente uma codificação para simplificar as regras do meio ambiente. A atenção precisa estar focada nas atividades efetivamente de risco, separando por porte de empreendimento para que se possa fiscalizar de forma efetiva o que de fato é relevante. Rigor
e restrições são necessários para que o meio ambiente seja preservado, mas o Estado precisa selecionar de forma eficiente seu espectro de atuação e atenção. O Brasil tem uma grande oportunidade, através da atuação dos três poderes em harmonia, como promover uma reforma tributária que simplifique os tributos, combata a sonegação e reduza o custo de observância e instabilidade para todos os agentes econômicos. Eu sou otimista com o nosso país, mas precisamos avançar com segurança jurídica, cientes de que temos uma oportunidade única para liderar a Agenda Verde Natural. Eu gosto muito de corrigir quando todo mundo diz que o Brasil é um país do futuro. Eu, como brasileiro, como patriota, como otimista que sou, eu acho que o nosso país é um país presente mesmo. Nós estamos no presente e vamos melhorando a cada vez mais. É que a gente quer sempre alguma coisa melhor, mas o nosso país já é um país fantástico. Só faz com que a gente continue com essas reuniões, com essas organizações e com o trabalho de nossas lideranças para fazer que ele vá no caminho certo. Muito obrigado, gente. Queria agradecer ao Dr. Rubens Ometo por suas palavras aí, que demonstram o compromisso social do seu grupo empresarial, e na sequência eu passo a palavra à doutora Lucineia, a sua exposição. Boa tarde a todas e a todos. Gostaria inicialmente de agradecer o honroso convite de estar aqui presente. Eu faço na pessoa do ministro Gilmar Mendes e do ministro Luiz Felipe Salomão. Também cumprimentar aqui os integrantes da mesa, o desembargador Newton Ramos, o ministro Vinícius de Carvalho e o doutor Rubens Ometo, que foi um prazer conhecê-lo hoje pessoalmente aqui. E amigos e amigas aqui presentes na plateia. Eu vou tentar demonstrar, eu tenho pouco tempo, né? A gente tem 15 minutos, tentar demonstrar como a instituição financeira mais antiga do Brasil, que este ano vai completar 215 anos, ela vem contribuindo como um instrumento público, um instrumento de política pública nesse tema ASG. E aí a pergunta que poderia já surgir é, considerando que esse painel é o setor privado, né, como instrumento de política pública nessa agenda ESG, o que estaria fazendo aqui uma sociedade de economia mista, como o Banco do Brasil, neste fórum? E aí, gente, nunca é demais lembrar, e até para situar o banco neste painel, o Banco do Brasil ele tem sede constitucional lá no artigo 173, parágrafo 1º, inciso 2º da Constituição Federal, né? Porque ele explora atividade econômica em regime de concorrência, no mercado altamente competitivo, que é o sistema financeiro, e ali está previsto que o Banco do Brasil se sujeita ao regime próprio das empresas privadas, né? E aí, inclusive, quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributárias. Daí a justificativa, então, inserindo o Banco do Brasil nesse tema. E eu já registro aqui de início que o Banco do Brasil, pela 4ª vez, foi reconhecido e eleito este ano, conquistou a liderança desse segmento. Ele foi eleito como o banco mais sustentável do planeta. Foi pelo ranking Global 100 da empresa canadense de pesquisa Corporate Knights. E a divulgação ocorreu até em janeiro deste ano, no Fórum Econômico Mundial em Davos. Como eu disse, é a 4ª vez, né, 2019, 21 e 22 também o banco alcançou essa marca aí de banco mais sustentável do mundo. E aí, além dessa posição de liderança entre os bancos, o banco também é uma empresa brasileira classificada, é a única empresa brasileira classificada, e ele está aí na 15ª posição entre as empresas de um modo geral. E também o banco ele foi novamente selecionado para compor o índice Dow Jones de sustentabilidade da Bolsa de Valores de Nova York.
sendo este o 11º ano consecutivo que o Banco do Brasil ele compõe esse índice. Então, essas observações elas são importantes para não restar dúvidas, né, de que o banco aí ele está inserido nesse tema central de hoje, que é o setor privado como instrumento de política pública no tema ESG. Deixa eu mudar aqui. Bom, aqui bem rapidamente, antes de apresentar aí o que o banco vem colaborando como empresa privada nesse tema de sustentabilidade, essa é uma agenda que a gente sabe que ela passou a fazer parte mais recente da estratégia das empresas, né? Isso começa aí na década de 80, com a 80, 90, com a filantropia, que representava as doações que podiam ter relação direta com a empresa. E isso veio evoluindo no decorrer do tempo e hoje está voltada aí para uma sustentabilidade orientada para a geração de valor. Então, a gente tem nesse quadro aqui, né, a filantropia na década de 80, 90, investimento do setor privado, investimento social privado. Em 2000, responsabilidade social empresarial, gerenciamento de riscos em 2010, e a gente tem, então, em 2020, essa questão da geração de valor, e mais do que gerar um resultado econômico, na verdade, um retorno para os acionistas, né, para os investidores, como bem disse o Dr. Rubens aqui, com uma agenda bem trabalhada, bem governada, a gente atrai investidores relevantes para o Brasil, e essa é uma pauta que, de fato, a gente tem que levar a sério. E diversos públicos aí, investidores, clientes, reguladores e o mundo, por meio desses acordos globais, estão cada vez mais atentos a essa sustentabilidade. Bom, hoje esses critérios, eles são também oportunidades, né, como agora eu disse há pouco, de geração de valor, como no caso dos títulos verdes, né, ou os green bonds, e dos financiamentos que também são voltados aí para a infraestrutura de produção de energia limpa. São títulos de renda fixa emitidos pelas empresas, governos e organizações multilaterais para viabilizar essas iniciativas econômicas de sustentabilidade. Aqui, esse slide ele demonstra que cada vez mais há uma demanda maior por um sistema financeiro sustentável. Os investidores, né, são cada vez mais exigentes em relação ao desempenho e à divulgação dessa agenda ESG. Por exemplo, 97% dos investidores realizam avaliação desses critérios para decidirem se vão ou não investir. A gente também tem aqui os clientes, né, que buscam se relacionar aí com as empresas sustentáveis ou também orientadas por propósitos, especialmente as novas gerações. Quanto aos clientes consumidores, e aí falando pelo banco, né, 66% deles estão dispostos a pagar por mais produtos sustentáveis. E essa é uma pesquisa que foi realizada pela Nielsen em 2015, né? As escolhas sustentáveis, como empresas socialmente responsáveis, lucram com isso. E, claro, seguindo uma tendência mundial, os brasileiros também estão mais sustentáveis, né? 42% dos consumidores estão, de fato, mudando de hábitos aí de consumo para reduzir esse impacto no meio ambiente, de acordo também com a consultoria Nielsen de 2019, no estudo Estilos de Vida. E também, claro, os reguladores, que há muito tempo o Brasil se preocupa com a criação de normas, de controles socioambientais, que inserisse o sistema financeiro nacional como um protagonista nas iniciativas que respeitassem sistemas socioambientais. E
aí, claro, visando uma atuação integrada, o Banco Central do Brasil, ele promoveu vários debates com participantes do mercado financeiro no Brasil e no mundo, e com a finalidade de ressaltar essa importância do tema e discutir as respostas para esses novos desafios. Então, das regulações do Conselho Monetário Nacional, do Banco Central do Brasil, passando pelos acordos da Basileia, chegando ao sistema de autorregulação bancária, SARB, a gente pode afirmar, sem medo de errar, que nós temos aí um país dotado das mais modernas regras sobre responsabilidade socioambiental, e aí, claro, falando aqui para a indústria financeira. E o Conselho Monetário, ele vem tratando essa regulação por meio de resoluções e circulares desde 2008, resultando aí na primeira importante delas, que é a Resolução 4327 de 2014, onde se estabeleceu no Brasil, no sistema financeiro, as diretrizes para implementar a política de responsabilidade socioambiental. Claro, foi considerada aí como mais um capítulo histórico de iniciativas em prol da mitigação desses riscos socioambientais. Foi revogada essa resolução em 2021, pela 4945 do Conselho Monetário, que agora não somente dispõe sobre uma política de responsabilidade socioambiental, como em 2025 trouxe a pauta da política de responsabilidade social, ambiental e climática também. E aí inclui todas as instituições financeiras enquadradas aí nos segmentos 1, 2, 3 até 5, dos segmentos 1 ao 5, que são determinados aí pelo POT, perfil de risco da instituição. Essa resolução do Conselho Monetário Nacional, ela obriga os bancos a indicar um diretor estatutário responsável pelo cumprimento dessas disposições. Também determina aos bancos que constituam dentro do seu conglomerado o Comitê de Responsabilidade Social, Ambiental e Climático. E a Resolução 4557 de 2017, que está aqui na tela, ela traz critérios aí para a estrutura de gerenciamento de riscos de capital dos bancos e também inclui aí a responsabilidade ASG. A Federação dos Bancos, a nossa FEBRABAN, também publicou em 2014 o normativo SARB, 1414, que é o Sistema de Autorregulação Bancária, e trouxe todo o detalhamento dessa política socioambiental trazida por essa resolução 4327. Então, assim, é um ambiente regulatório cada vez mais crescente, cada vez mais rigoroso, em especial, gente, para os bancos, porque um dos grandes papéis dos bancos, quando se fala em sustentabilidade, é a forma como ele vai alocar capital naqueles setores que são considerados de economia verde, e quando esses pilares estão associados às preocupações de inclusão social, consumo consciente, preservação ambiental, a gente tem aí a economia verde. E aí, até fazendo um registro, que o mercado financeiro é um segmento da economia extremamente regulado. Eu ousaria dizer que é o mais regulado do Brasil. E nesse ponto, o Brasil, inclusive, ele é mundialmente reconhecido por ser um dos sistemas financeiros mais bem regulados e uma sólida supervisão. Além dos acordos globais que a gente também tem aqui. Esse quadro aqui, a preocupação aqui dos líderes mundiais com os temas socioambientais tem sido refletida ano após ano nas edições anuais do relatório sobre riscos globais do Fórum Econômico Mundial. E aqui eu trago uma pesquisa, muito rapidamente aqui, da percepção de risco do Fórum Econômico Mundial, que foi publicada em 2022.
A pesquisa foi realizada ainda no período pré-pandemia. E a gente observa que os riscos socioambientais, eles ocupam, vejam, os 8 primeiros lugares entre as maiores ameaças à economia global. Só para lembrar, gente, que há uma década, dos 10 maiores riscos nesses termos, 7 eram financeiros. E hoje são aí os riscos socioambientais. Aqui, só para demonstrar como foi e como está a sustentabilidade no Banco do Brasil, e não é por causa desse boom do ASG que o Banco do Brasil começou a falar desse tema, não é. Pelo contrário, a gente tem uma longa trajetória em sustentabilidade. Hoje a gente tem um plano de sustentabilidade que é um instrumento de vanguarda e que ele existe desde 2005. Depois mais ali eu falo um pouquinho dele, que a gente tem aí a Agenda 30BB, que eu diria que é um excelente case, Dr. Rubens. Há 20 anos a gente já tinha um plano declarado de ações, indicadores e metas que envolviam toda a alta administração do Banco do Brasil. Eu vou dar um exemplo aqui como diretora jurídica do Banco do Brasil. No passado, nesse período de 2005 até o presente momento, mas lá no início, a diretoria jurídica do banco ela se comprometeu a buscar casos judiciais que envolvessem questões socioambientais e de que forma isso impactaria o Banco do Brasil. Então essa foi uma contribuição também aí da diretoria jurídica para esse tema sustentabilidade, e como o senhor bem disse, doutor Rubens, a gente precisa avançar aí na previsibilidade e na segurança jurídica nesse tema também. E claro, gente, essa é uma contribuição, mas é assim que funciona no banco, né? Cada área dá a sua contribuição para essa agenda. Diretoria de empréstimos, de governo, de marketing, enfim, todas. Enfim, a sustentabilidade ela está presente, de fato, aí na nossa estratégia corporativa. Não é à toa, então, que a gente é reconhecido como um dos bancos ou o banco mais sustentável do mundo, em diversos rankings aí de sustentabilidade, tá? Como eu coloquei, você me fala aí do tempo. Tá. Bom, aqui, este slide, ele traz aqui essa minha fala inicial do Banco do Brasil ser o banco mais sustentável do planeta. Ele tem uma longa prática aí, uma longa trajetória, na verdade, em práticas de responsabilidade socioambiental. Por exemplo, desde 1985, há 38 anos, o banco ele constituiu a sua fundação, a Fundação Banco do Brasil, que a gente costuma dizer que é o coração social do Banco do Brasil, que busca aqui contribuir para a transformação social dos brasileiros e o desenvolvimento sustentável do país. E em linha, eu teria tanta coisa aqui, desembargador, mas eu vou correr porque eu sei que você já me apontou aqui, eu tenho pouco tempo. Mas em linha com os compromissos de longo prazo do Banco do Brasil, com o objetivo aí de auxiliar os clientes na transação para uma economia mais sustentável, ao final de março de 2023, o banco atingiu, está aqui nos destaques, 328 bilhões de reais em operações de créditos sustentáveis. Inclusive, ontem foi lançado o Plano Safra, em Brasília, e é nessa ordem de 328 bilhões de reais. Então, a gente, falando aqui no caso do banco, em 2023, foi um crescimento de quase 13,3%, quase 14%, em 12 meses. E esse montante, o que é importante aqui destacar, que ele foi contratado em linhas de crédito com grande enfoque ambiental, social, ou para financiar atividades e segmentos que tragam impactos socioambientais positivos, né? Também aqui, acompanhando o Dr. Rubens, o banco também entrou no mercado de carbono
e desde 2022 ele tem reforçado a sua atuação no mercado voluntário de carbono, apoiando seus clientes, seja na elaboração de projetos geradores de créditos e na própria comercialização dos créditos, seja oferecendo a possibilidade de compensação de emissões por meio de aquisição de créditos de carbono gerados aí a partir de projetos com relevante adicionalidade ambiental, e também oferecendo linhas específicas para fomentar projetos que contribuam para a descarbonização. Vou encerrar. Aqui na estratégia também, dentre os principais pilares, a gente vê a sustentabilidade permeando aí toda a estratégia que está presente aí nos indicadores do banco. Nós temos a agenda 30BB, que é o principal instrumento capaz de fomentar as práticas sustentáveis dentro da organização. Temos os indicadores do plano diretor como metas, né? O objetivo do banco agora para 2023 é manter-se listado aí entre as 10 primeiras posições do setor no índice de sustentabilidade da Bolsa de Nova York. Também temos uma carteira de crédito sustentável. Eu disse para o ano de 2023, a meta do banco era, né, atingir 315 bilhões de reais, e a meta já foi atingida em março deste ano de 328 bilhões de reais. E agora a gente está até em processo de revisão. A gente tem a nossa agenda 30BB, está sendo revisada aí, ela é feita para um período de 3 anos, e a cada 2 anos a gente também faz uma revisão. Enfim, teria aqui muito tema aqui para trazer. Só para fechar, eu vou encerrar. Só para fechar esse tema aqui, que é importante. Aqui, o Banco do Brasil, e eu vou encerrar aqui, ele em março, ele lançou os seus 10 compromissos de longo prazo, em sustentabilidade, claro, que vem contribuindo aí para o direcionamento das ações da nossa empresa até 2030, né? Isso tudo alinhado com as demandas da sociedade e os próprios objetivos globais de desenvolvimento sustentável. Estão divulgados na nosso portal de sustentabilidade do banco, qualquer um tem acesso, e estruturado nesses 3 grandes eixos, né? Negócios sustentáveis, investimento responsável e gestão ASG. Enfim, eu falaria aqui mais, teria muita coisa para falar, o banco do tamanho que está umbilicalmente ligado aqui a Portugal, mas a gente sabe que tem muito ainda para contribuir com o país, com o mundo, nessa agenda que, na minha opinião, hoje é a mais importante do planeta. Obrigada. Cumprimentar a doutora Lucinéia pela sua fala, muito esclarecedora, que mostra o compromisso aí da nossa sociedade de economia mista mais tradicional do sistema econômico brasileiro. Nós tivemos a oportunidade de ouvir também aqui o doutor Rubens Ometo, que fez a explanação de como o Grupo COSAN vem se envolvendo com essa agenda socioambiental. E agora nós vamos ouvir a visão do Poder Público Federal, na fala do doutor Vinícius Marques de Carvalho, que é ministro da Controladoria Geral da União. A palavra é sua. Boa tarde a todos e todas. É uma honra estar aqui. Eu queria muito agradecer o convite da organização do evento, na pessoa do ministro Gilmar Mendes, por ter estruturado essa mesa e me convidado para participar dela. Eu tenho não sei se todos vocês sabem, mas eu também sou professor, e às vezes o cacuete, como eu sou professor há muito mais tempo do que eu sou ministro, o meu cacuete de professor ainda pesa mais. Então eu estruturei aqui uma apresentação para vocês, um pouco fazendo um percurso um pouco teórico de como esse debate sobre empresa e políticas públicas se estrutura, né, ao longo de, pelo menos desde a
formação da chamada macroempresa ou da grande empresa capitalista no século XX. Vocês podem ficar tranquilos que eu vou fazer essa história, que é longa, muito curta, para depois entrar um pouco mais no papel que a CGU tem em relação a essa agenda, que é um papel que, num primeiro momento, não é muito evidente, né? Quando as pessoas pensam na Controladoria Geral da União, normalmente as pessoas pensam em auditoria e corregedoria, mas o fato é que a CGU, ao longo dos 20 anos da sua existência, foi agregando uma série de competências e uma série de atribuições, entre elas atribuições específicas relacionadas à integridade pública e à integridade privada. Bom, mas vamos lá, vou tentar cumprir o prazo aqui, não quero deixar o presidente de Portugal esperando, né? E cumprir o meu prazo aqui até 3h15. Bom, acho que o primeiro ponto que é relevante nessa discussão, eu acho, é entender como essa história de função pública da empresa aparece, né? Porque isso também não é algo evidente, não é algo trivial, né? Por que uma empresa privada, num sistema capitalista, eventualmente exerce funções públicas, digamos assim, ou possui algum tipo de função social? No fundo, essa discussão ela acontece na virada do século XIX para o século XX, a partir das tentativas que o Estado começa a fazer de controlar o poder econômico das empresas. E essas tentativas, elas passam por vários caminhos, né? A gente conhece vários deles. Em algumas situações, o Estado se apropria de um determinado setor da economia e passa a exercer aquela atividade por conta própria. Em outras situações, ele acaba regulando o setor. Em outras situações, ele aplica a política de defesa da concorrência, né? O fato é que, apesar dessas funções estatais que eu acabei de mencionar, o poder das empresas continuou se estruturando e as empresas continuaram crescendo. Esse crescimento muitas vezes significava um poder econômico que podia ou não ser abusado e às vezes não. Mas o fato é que o poder econômico era visto durante muito tempo como uma espécie de disfuncionalidade do livre mercado. O poder de uma empresa era algo que, de certo modo, era visto como antinatural dentro de uma economia de concorrência perfeita. Inclusive, um economista americano muito famoso, chamado John Kennedy Galbraith, que foi um dos principais idealizadores do New Deal nos Estados Unidos, ele dizia que o inimigo do modelo de concorrência perfeita, acho que o Dr. Rubens vai gostar dessa frase, que o inimigo do modelo de concorrência perfeita não era o mercado, era o engenheiro. Porque era o engenheiro que construía e projetava máquinas que aumentavam a produtividade dessas companhias e geravam um fenômeno que depois todo mundo conheceu como economias de escala. E isso gerava também empresas que, no fundo, para que fossem produtivas, para que até vendessem produtos num preço menor, precisavam de escala. E esse fenômeno ele acontece e ele é reconhecido em várias empresas, principalmente nos setores de infraestrutura e nos setores, em vários setores, inclusive, que a COSAN trabalha. A economia de escala é uma característica muito frequente. Isso gerou algumas consequências, né? Porque já que a grande empresa passa a ser vista como algo que, de fato, acontece no mercado e não como uma disfuncionalidade, passa a se imaginar que essa grande empresa vai ter alguma função planejadora dentro desses setores da economia. Inclusive planejadora de cadeias produtivas, organizando essas cadeias produtivas. Durante as décadas principalmente no pós-Segunda Guerra, nós tivemos a prevalecência dessas empresas, inclusive disciplinando as relações trabalhistas com seus empregados, né, negociando todo o processo produtivo. E isso gerava um modelo, né, em que a gente costuma identificar as empresas cumprindo funções relevantes para a sociedade, dado que elas acabavam assumindo o planejamento de alguns setores econômicos
ou sozinhas ou em conjunto com outras empresas, muitas vezes em negociação com o próprio Estado. Então é muito difícil nesse contexto você imaginar que a única função da empresa é a obtenção de lucro e a distribuição de dividendos para os seus acionistas. Esse modelo é o modelo que a gente costuma chamar de stakeholder model. Só que aí existe uma segunda forma de ver o poder de mercado, ou o poder das empresas também como virtude. E essa segunda forma ela passa a se desenvolver no pensamento econômico por dois caminhos. Um caminho primeiro é o do Schumpeter, a ideia da empresa inovadora, do empreendedor gerando as disrupções no mercado e a destruição criativa, e para você inovar você também precisa de uma aptidão ao risco muito grande, que também demanda financiamento, que demanda grandes estruturas. E uma segunda, digamos, fonte da ideia da empresa ou da grande empresa como virtude decorre daquilo que a gente se convencionou chamar a Escola de Chicago. E o texto seminal que, digamos, gera a primeira polêmica em torno desse tema é um texto do Milton Friedman, da década de 70, de 1970, publicado no New York Times, em que ele faz uma provocação muito interessante, dizendo que a única responsabilidade social da empresa é obter lucros. E que a empresa, dado que os seus diretores, o seu conselho e assim por diante, como essas estruturas burocráticas das empresas não eram eleitas pelo povo, a empresa nem sequer tinha legitimidade para exercer funções públicas. Porque como que ela vai substituir o Estado se a sua diretoria não é eleita pelo povo? Que isso tinha inclusive uma dimensão antidemocrática. Só que ele faz uma ressalva que pouca gente fala no texto, que ele diz o seguinte: ele impõe uma condição que os economistas chamam de ceteris paribus, né? Tudo mais constante. O que era o tudo mais constante no texto do Friedman? Ele falava, olha, desde que as empresas respeitem a lei antitruste e respeitem a legislação, as regulamentações de uma maneira geral. Só que o que acontecia nesse momento? Dois autores, amigos dele, colegas de departamento dele na Escola de Chicago, estavam questionando exatamente essas duas premissas que ele colocava, né? O Robert Bork, que o Vitor Fernandes mencionou ontem na palestra de vocês, questionou toda a estrutura da política antitruste norte-americana a partir da noção de consumer welfare, e o George Stigler questionou a própria ideia de que a regulação podia estar baseada no interesse público, né? O George Stigler identificou e teorizou a ideia de que a regulação, como qualquer produto no mercado, também era sujeita à oferta e à demanda. Então, quem tinha mais poder para obter as regulações ao seu favor ia fazer isso, né? E a solução de Stigler para esse tipo de situação era uma solução de falar, bom, então que não haja regulação. A regulação tem que ser reduzida ao mínimo possível. Bom, dentro desse ambiente, quando essa lógica ficou hegemônica, a gente teve o surgimento do shareholder value, da ideia, da primazia da ideia de que a empresa serve só aos seus sócios e só produz dividendos para os seus sócios. Essa hegemonia jogou todo o debate da regulação para dentro da discussão do mercado de capitais, para dentro da discussão do debate sobre agente principal, que todo mundo conhece também, que é aquele debate sobre até que ponto, principalmente dentro do modelo americano, né, em que as empresas têm o capital diluído, era possível que os seus gestores, a sua diretoria, representasse de fato os interesses dos seus acionistas. Então você passa a regular essa relação, a garantir que os seus gestores, que a diretoria da companhia, como, digamos assim, os agentes, garantam os interesses do principal, que são os acionistas, que delegam poderes aos seus gestores. Até que veio a crise de 2008. Até que veio
as demandas, até que vieram as demandas relacionadas à transição climática, até que vieram novamente as demandas relacionadas ao aumento da desigualdade, até que vieram as demandas relacionadas à segurança energética e à segurança sanitária. Todos esses pontos que foram se acoplando ao debate público e às preocupações sobre a sustentabilidade do próprio planeta foram gerando a necessidade de um diálogo maior entre as empresas e o poder público, entre as empresas e as políticas públicas. Só que esse diálogo ele não pode se dar mais nos termos em que se dava lá atrás, porque o Estado é outro e as empresas são outras, né? Várias coisas aconteceram ao longo das últimas décadas que demandam uma reinvenção da forma como o Estado impulsiona, digamos assim, as empresas a realizarem objetivos públicos e também demanda uma forma diferente como as empresas vão lidar com essas demandas públicas, até porque essas demandas públicas hoje elas se misturam também com uma agenda de governança, né? A agenda de diversidade, a agenda de igualdade de gênero dentro das companhias, por exemplo, no fundo são agendas de governança, de formas distintas de se gerir uma companhia, de se buscar efetividade dentro de outra lógica. Então o Estado passa a lidar com políticas de incentivo que são vistas, eu acho pelo menos, eu tenho conversado muito inclusive com o ministro Messias, que está aqui acompanhando a palestra, que aparecem dentro de uma noção mais ampla de integridade. Essa noção de integridade é uma noção que foi sendo construída recentemente, principalmente em organizações internacionais, como a ONU e a OCDE, e ela tem a ver com algumas ideias, né, que impactam muito a agenda pública. A ideia de legitimidade, a ideia de que uma instituição íntegra é uma instituição que só faz aquilo que ela tem direito de fazer, ou seja, ela não abusa do seu poder, né, ela não desvia o seu poder, isso também vale para as empresas. A ideia de propósito, a ideia de que uma instituição que não tem um propósito claro ou que tem vários propósitos não é passível de uma boa governança, não é passível de um bom controle social. E aqui, por exemplo, quando a gente olha para as empresas, esse controle social é o controle da própria sociedade, dos próprios acionistas. É uma companhia que não tem objetivos claros, que não tem propósitos claros, provavelmente os acionistas vão ter muita dificuldade de saber se essa companhia está tendo êxito ou não está tendo êxito. Uma instituição íntegra também é uma instituição que se compromete com objetivos e realiza esses objetivos da maneira mais eficiente possível, gastando o mínimo possível de recursos públicos. Isso também vale para uma empresa. E também uma instituição íntegra é uma instituição resiliente. É uma instituição que consegue, que lá em Minas o pessoal falaria, né, que verga, mas não quebra. É uma instituição que recebe pressões, faz parte da vida dessa instituição receber pressões, mas ela consegue resistir a essas pressões e crescer com essas pressões. Então, isso são instituições íntegras e a questão é, o que a CGU tem a ver com isso, né? A CGU, de um tempo para cá, desde a lei anticorrupção, passou a trabalhar a questão da integridade privada de algumas formas, né? Primeiro, a partir daquele programa que a gente instituiu, que é o programa Proética, que é um programa que analisa os programas de integridade das empresas, muito da perspectiva anticorrupção, mas a gente vai ver que isso não é suficiente hoje em dia. E, a partir disso, confere uma espécie de selo para essas empresas, para que elas possam trabalhar esses programas de integridade a partir de uma constatação de que um órgão do Estado brasileiro conferiu essa denominação. A gente trabalha também a integridade a partir dos acordos de leniência que nós celebramos, em que nós muitas vezes impomos esses acordos de leniência na negociação com as empresas, esses programas de integridade na negociação com as empresas, e monitoramos esses programas. E agora, com a lei anticorrupção, com a nova lei de licitações,
nós também estamos regulamentando a necessidade desses programas de integridade para empresas que contratam com a União em valores maiores que R$200 milhões. Existe ainda agora, para finalizar, uma nova fronteira da integridade, que é a integridade digital. Cada setor da economia vai adaptar os seus programas de integridade para o setor em que trabalha. Há também, eu falei aqui de documentos da ONU, documentos da OCDE, esses documentos têm trabalhado a noção de integridade digital. A noção de integridade digital traz à tona uma forma de regulamentação da relação entre o Estado e as plataformas, e eu estou falando isso aqui para concluir, porque o tema geral do Congresso é governança digital, demanda um tipo de relação a partir de uma lógica de regulação processual. O ministro Gilmar Mendes e o Vitor, que eu menciono de novo aqui, escreveram um artigo recentemente mencionando essa necessidade. E essa regulação processual aparece a partir de deveres de implementar mecanismos e processos para inibir e evitar resultados danosos e mitigar efeitos de conteúdos ilegais, por exemplo, mas não só ilegais. Isso se faz por meio de 3 caminhos, né? Que isso tem sido, inclusive, discutido nos debates de tramitação do PL 2630. O caminho do dever de cuidado, que é a prevenção à utilização abusiva dos serviços, o caminho de controle de riscos sistêmicos e o caminho da transparência. A professora Mariana Mazzucato, outro dia, publicou um artigo, inclusive, falando desse assunto, né, sobre a necessidade de publicizar os parâmetros usados para prevenção e mitigação da desinformação e também da transparência das informações sobre funcionamento de algoritmos e tudo mais, que é isso que a gente tem debatido, na verdade, quase que globalmente, esse assunto. A questão que eu acho que é bem relevante acentuar aqui, e aqui falando da perspectiva da CGU, é que em matéria de integridade, a melhor solução é sempre uma solução que passe, por um lado, por essa dimensão da regulação processual, que eu mencionei, mas também passe por um arranjo de governança compatível, né? Nós estamos lidando com compatível com uma regulação responsiva e a partir, no meu entendimento, de um processo de negociação, tanto com a sociedade civil como com as empresas que vão ser reguladas. E por que eu digo isso? Porque nós estamos falando de mercados que vivem transformações cotidianas e constantes. Empresas que hoje dominam um determinado mercado, amanhã, com uma inovação, podem deixar de dominar e outra empresa aparece. Então, é o tipo de regulação que vai se estruturar não a partir só de uma dimensão de controle e comando, mas também vai ter que se estruturar a partir de uma dimensão que permita uma negociação constante e uma transformação constante da própria regulação. É uma regulação que, por natureza, tem uma dimensão de instabilidade. Isso é algo com o qual, uma dimensão com a qual o governo não está muito acostumado, né? No governo, a gente está muito mais habituado a comando e controle. Então, dentro desse ambiente, a gente vai ter que construir algo que seja funcional para garantir que o mercado se desenvolva, que as inovações continuem acontecendo, para que a competição se realize, mas, ao mesmo tempo, com a segurança necessária para que os efeitos desses processos e dessas estruturas que muitas vezes geram desinformação, geram problemas relacionados ao próprio impacto sobre a nossa democracia, como nós vimos recentemente, não só no Brasil, deixem de acontecer. Então, eu acho que com isso eu vou encerrar dizendo que algumas perguntas precisam ser respondidas dentro desses arranjos que precisam e que vão ser construídos. A primeira delas é saber se o arranjo é bem desenhado e bem estruturado, se está baseado numa análise de risco específica, se conta com políticas e procedimentos que conferem conteúdo e efetividade a esses arranjos de governança,
se há uma estrutura robusta de denúncias e de investigação, se há um comprometimento da autoinvestigação, se há gestão de consequências e, por fim, se há monitoramento e remediação das causas que são as raízes de muitos dos problemas relacionados à desinformação e aos efeitos que a desinformação pode ter sobre a estruturação da nossa vida democrática. Então, com isso, pessoal, eu queria agradecer mais uma vez o convite, dizer que para mim é uma honra estar aqui com vocês e que boa sorte para todos nós nessa missão pela agenda da integridade. Obrigado.